Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Vou pedir a você carinhosamente para poder ficar comigo até o final, beleza? Bom, é o seguinte, nesse vídeo eu vou explicar para vocês 3 símbolos muito utilizados, muito comuns. Na verdade, 2 são muito comuns e um não é tão comum assim, mas a elite maçônica, aqueles que já passaram do segundo véu, eles usam constantemente. Vou mostrar para você que personagens da história, Cristóvão Colombo, Napoleão e por aí vai, eles faziam esse símbolo. Vou mostrar para você 3 símbolos importantes. Antes disso, eu quero que você saiba que meu intuito, meu interesse primordial é que você não seja enganado, que você tenha conhecimento, e no conhecimento está a maior riqueza da sua vida. E você também perceba que esse mundo está sendo preparado de modo que as pessoas não entendam um real propósito, que elas fiquem só o que realmente elas são preparadas para verem. Elas não podem entender o que está em oculto. Esse é meu trabalho, essa é a minha função aqui de orientar a todos vocês que estão me assistindo. Ressalto nesse momento que não sou nenhum especialista em ocultismo, nunca estive do outro lado. Mas durante esse tempo, durante esses anos, eu tenho estudado e me preparado para poder comentar essas coisas com vocês. Muitos estão sendo ludibriados, eu acho que essa é a palavra adequada, por uma experiência religiosa ou espiritual, ou símbolos ou ícones, que na verdade são representação de deuses, são representações de deuses, são invocações, são aprovações e são portais que se abrem e a pessoa não percebe. As pessoas não percebem. Muitos usam os sinais da mudra e muitos outros símbolos do hinduísmo ou outras religiões e acabam entrando por um grande engano em nome de uma energia, em nome de um símbolo de paz ou de despertar o terceiro olho, expandir o conhecimento, não percebem que estão entrando num campo muito perigoso. Portanto, esse vídeo vai servir para instruí-lo e orientá-lo. Vou pedir a você carinhosamente para poder compartilhar esse conteúdo naquele grupo de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook ou no seu grupo de Telegram, para que as pessoas possam ter noção realmente de onde elas estão pisando. Vamos lá. O primeiro símbolo que eu vou falar para você, que eu vou mostrar para você, você já está olhando aí na tela, eu estou mostrando para você algumas imagens, alguns artistas fazendo esse símbolo, e esse símbolo para mim é o que mais me provoca incômodo, porque ele foi construído para que as pessoas não saibam de fato, ou não soubessem de fato, o que representa. Eu sei que muitos desses símbolos que eu vou falar aqui, na verdade 2 dos símbolos que eu vou falar e mostrar para vocês aqui, são representações normais. E no meu tempo de ignorância eu já fiz muito, e outras pessoas fazem não com essa intenção, mas elas têm que entender quando o símbolo é criado, qual é a intenção por trás dele. Qual é o propósito por trás dele? Portanto, vamos lá, pessoal. Esse símbolo é o do ok, é o símbolo do positivo, é o do ok. Esse símbolo aí, muitas pessoas vão olhando na Wikipédia, olhando em outros lugares, que é o símbolo do ok, da aprovação, de que está tudo certo. Muitos artistas fazem esse símbolo e ainda agregam a este símbolo do ok, que não é ok, agregam a este símbolo o olho de Horus, o sinal do olho de Horus, que é um símbolo da ordem satânica que rege o mundo. E não é toda vez que as pessoas estão levantando os 3 dedos, estão fazendo referência ao que eu vou te falar, porque um juiz pode marcar uma falta de 3 pontos. Um jogador de basquete, olha, fazer uma cesta de 3 pontos, ele pode sinalizar com o seu dedo 3 pontos. Ou outras pessoas, quando querem sinalizar o 3, não estão fazendo uma invocação ou não estão fazendo um símbolo ocultista. Porém, essa elite iniciada nessa ordem oculta satânica, eles fazem muito bem o sinal do 666 ou do 666, que dentro do mundo do ocultismo é uma invocação a Hassatã, é uma invocação ao príncipe da luz. Príncipe da luz, que eles mostram, inclusive no Game of Thrones, eles mostram que o príncipe da luz ali é Hassatã, é Lúcifer, é Lux Pharaoh, aquele que carrega a luz, aquele que porta a luz. Então, quando você vê a Beyoncé ou Jay-Z fazendo o sinal do 666, é da aprovação de que o mundo está pronto para Lúcifer, que o mundo está pronto para o anticristo. E eles ainda incluem o olho de Horus, ou fazem ainda o sinal do chifre satânico, que é um sinal muito comum que você vê segurando os 2 dedinhos aqui embaixo, com mais os chifres em cima, né?
O pessoal da meditação, da mudra, vai falar que isso é uma invocação de grande energia e de paz interior. Mas, na verdade, é um símbolo histórico. Está no manual dos ocultistas de invocação de Satanás. Então, quando Jay-Z, Beyoncé e outros artistas, que eu poderia colocar aqui para você durante muito tempo, os artistas fazendo o sinal do 666, da geometria perfeita, né? Do 666 é a representação da besta. O que eles estão dizendo é que o mundo está pronto. Então, eles estão clamando a manifestação do anticristo e eles estão também aprovando o anticristo. Portanto, eles estão fazendo referência ao chefe, estão fazendo referência ao seu líder, ao seu mestre, da ordem que eles foram iniciados. Então, este símbolo e essas pessoas que trabalham na parte cultural, trabalham na parte política mundial, trabalham na parte religiosa, essa nova religião mundial, preparando o mundo. A massa, as pessoas embarcando no movimento cultural, no movimento artístico, faz os sinais sem perceber que é um portal espiritual, que é um clamor ao príncipe das trevas. Mas para que esse vídeo não fique pesado e não seja um conhecimento muito denso em um vídeo só, que na verdade deveriam ser 3 vídeos, eu vou resumir para você e já vou para o segundo ponto. O segundo ponto, e o mais importante, porque muitas pessoas acabam ingenuamente sendo enganadas, porque, inclusive, eles querem que as pessoas continuem de modo ingênuo, no modo ingênuo, e nunca entrem no modo profundo, né? Que a pessoa vai investigar de fato o que significa. É o símbolo da paz, é o símbolo de paz e amor. Este símbolo aqui as pessoas usam constantemente. Aqueles que olham na Wikipédia, ou aqueles que buscam na história convencional, vão ver que este símbolo está ligado a uma guerra que houve entre franceses e britânicos, em que um lado desafiou o outro dizendo que iria cortar os 2 dedos, o indicador e o dedo médio. E esses 2 dedos eram utilizados para poder manusear o arco e a flecha. Portanto, um lado, tanto franceses e britânicos, né, lados opostos de guerra, ameaçavam cortar esses 2 dedos. Então, provocando o inimigo que dizia que iria cortar os 2 dedos, eles ficavam fazendo este símbolo, esse gesto, que era uma provocação ao inimigo que disse que iria cortar os 2 dedos, impossibilitando de lançar as flechas. Portanto, sairiam perdedores na guerra. Porém, você só entende este símbolo aqui quando você olha para o símbolo de paz e amor. Um símbolo tão divulgado na década de 50, 60, naquele momento em que os movimentos de esquerda, o movimento de canhota, aderiu a este símbolo através de um artista que o formalizou. Você só entende então este símbolo aqui com o símbolo de paz e amor que eu vou mostrar para você agora. Este símbolo aí de paz e amor, como você pode ver, de modo geral as pessoas entendem que é um símbolo que representa paz, que é um símbolo que representa amor, que representa boas energias, coisas, tudo de bom, né, que as pessoas falam. De fato, muitos são levados a acreditar que esse é o real significado. Mas agora, quando você olha em coisas mais profundas, a estética desse símbolo foi elaborada em 1958 por um artista chamado Gerald Houghton, que ele quis representar o desarmamento nuclear. Na verdade, essa é a peça de propaganda para as pessoas não entenderem o que está por trás. Na verdade, esse é um símbolo de invocação de bruxaria druida. Esse é um símbolo do judeu quebrado. Esse é um símbolo dos pés de corvo ou pés de bruxas, ou cruz de Nero, ou cruz invertida do judeu quebrado. Kent Burns, autor de Símbolos Ocultos e Maçônicos Ilustrados, expõe a fala de uma poderosa bruxa. Preste atenção nisso que eu anotei para vocês, a fala de uma poderosa bruxa falando sobre este símbolo, esse símbolo de paz e amor que as pessoas tanto dizem. E diz assim: é um símbolo antigo e poderoso do anticristo, usado na Idade das Trevas pelos bruxos druidas e satanistas durante a invocação de um novo membro na ordem. Na aceitação de um novo membro na ordem, ele estaria colocado dentro do círculo, então ele pegaria a cruz quebrada e ele colocaria essa cruz quebrada invertida, de cabeça para baixo, rejeitando o cristianismo e blasfemando contra o Espírito Santo. E é por isso que você entende que a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Lembre-se que os símbolos são representações de deuses, demônios. São portais espirituais que se abrem. São representações dos próprios deuses. É por isso que nas culturas antigas, é por isso
que a Bíblia, inclusive, nos orienta, o Criador nos orienta a não termos símbolos, a não criarmos imagens, nem do céu, nem da terra, a não criarmos representações, porque representações são manifestações das próprias entidades ou são portais que se abrem para a comunicação com as entidades. Quero fazer uma ressalva para você, sem que esse vídeo fique pesaroso, né? Que todo o ocultismo, por exemplo, a teosofia da Helena Blavatsky, ela explica que todo símbolo ocultista pesado, toda magia pesada e todo mago, todo encantador, quando ele quer fazer a sua magia, o seu encantamento, ele usa um símbolo. Porque o símbolo abre um portal de comunicação e manifesta o Deus que está sendo representado através daquela iconografia. E todo símbolo que você, meu amigo, estiver vendo, que ele está contido por um círculo, por exemplo, o pentagrama, o símbolo do satanismo, ele tem um pentagrama e o pentagrama está contido por um círculo. A teosofia de Helena Blavatsky e outros ocultistas, eles explicam que toda vez que um símbolo estiver contido por um círculo, significa que a magia que está sendo feita é muito perigosa para o mago, para o encantador, para quem estiver fazendo a invocação ou estiver fazendo o clamor. Por isso que a magia está contida por um círculo, para impedir que aquele que está fazendo a magia, fazendo o ritual, não entre num caminho muito perigoso, num caminho sem volta, que inclusive ele pode morrer. E é por isso que geralmente nesses rituais eles fazem um círculo com sangue, eles fazem um círculo com sal, eles fazem um círculo com farofa, seja lá com o que for, para representar que a magia fica contida ali dentro e não afete quem está fazendo, operacionalizando a coisa ou fazendo a invocação. Essa é uma observação a vocês muito importante. E é por isso que quando você olha para esse símbolo de paz e amor, você tem que olhar para o símbolo da cruz invertida, ou o símbolo da cruz de Nero, ou você tem que olhar para a cruz quebrada, a cruz do judeu quebrada, ou o símbolo do pé de galinha, ou do pé de pombo, ou do pé da bruxa. Esse símbolo sozinho, você já vê que ele é uma cruz quebrada. E segundo um grande ocultista chamado Albert Pike, em seu livro Moral e Ocultismo na Maçonaria e nos Illuminati, ele fala que esse símbolo de paz e amor é o símbolo, na verdade, de grande invocação de Satanás. Outra coisa que você tem que perceber é que eu te expliquei do círculo, né? Do símbolo que é contido por um círculo. Perceba que este símbolo, ele tem a cruz quebrada, que também faz referência à tríade, que eu vou te explicar como último símbolo aqui. Então, essa tríade é renegar o cristianismo, é negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra coisa que você tem que prestar atenção é que geralmente ele faz referência à pata de Satanás, ou à pata do bode, de Baphomet, tão usado no símbolo mais moderno do satanismo. Mas esses são símbolos e invocações antigas, nas culturas druidas, nas culturas antigas, nos povos antigos, que usavam esse símbolo de alta magia e de alto poder. E muitas pessoas caíram na falácia de que em 1958 o artista criou esse símbolo, é um N e um D, falando que é do desarmamento nuclear. E na verdade ele se inspirou no ocultismo para que enquanto as pessoas estivessem usando, o mundo estivesse sendo preparado para o anticristo. O último símbolo que eu falo com você é do judeu marrano. Vêm, mas não percebem o que estão vendo. Ali é uma comunicação, é um sinal que comunica. É um sinal de aprovação e de iniciação em uma ordem muito seleta. Uma ordem que governa o mundo durante muitos anos. Preste atenção, porque este símbolo aí representa a ordem daqueles que ditaram o curso da história. Napoleão, Cristóvão Colombo, o bigodinho alemão, Hitler, sabe? Ele também. O Papa Bento XVI e muitos outros nomes da história. Está presente na Renascença, vou explicar isso para você. Esse último símbolo é o dedo místico, ou o sinal do criptojudeu, ou o sinal do judeu marrano, ou a garra tríade.
Vamos lá. Bom, é o seguinte, preste atenção aqui, a explicação histórica é essa. A explicação histórica, que é o que as pessoas acabam achando que é a verdade, é que no período da Renascença, os artistas usavam os simples gestos para poder se comunicar de algum modo. E nesse período antigo, no período da Renascença, então, as obras de artes, as pessoas que estavam sendo retratadas, estavam sendo pintadas nas telas, elas tinham um corpo muito coberto, por causa do padrão cultural e padrão de vestimenta da época. E elas tinham poucas partes do corpo exposta. E dentro dessas poucas partes expostas estava a mão. E então eles decidiram se comunicar através das mãos. E os artistas posavam para as telas, ou os próprios artistas que faziam as telas, eles deixavam ali um sinal. E o sinal estava na mão. E esse sinal é este aqui. É o sinal da garra tríade, ou o sinal do criptojudeu, ou de novo vai te lembrar a cruz quebrada invertida. Ou de novo vai te mostrar, vai te lembrar o M e o ver, ou na gematria o 666, que é a mesma coisa representada nesse gesto, ou você vai ver que eles estão conectados. É por isso que eu deixei por último esse símbolo, porque em filmes, volta e meia, quando você nem presta atenção, mas a pessoa botou a mão assim, o personagem colocou a mão fazendo o sinal da tríade, ou do criptojudeu, ou judeu marrano, ou o sinal oculto da ordem cabalista sionista. E aí o super-herói fez o gesto, você não percebeu, porque você não tinha esse conhecimento. A parte histórica, então, é que na Renascença, os artistas se comunicavam com este sinal. É muito comum você ver as pinturas de Napoleão, as pinturas dos reis da Inglaterra, da rainha da Escócia, e de vários príncipes, personagens da história, como Cristóvão Colombo, como o próprio Lutero e vários outros personagens da história, fazendo o símbolo da tríade, ou do 666, ou da gematria perfeita, né? Que no caso o M e o V, que está ligado aos demais. Eu estou só representando para você ter noção do que eu estou falando exatamente aqui. Bom, esse símbolo aí, você vai ver o Papa, você vai ver o Obama, você vai ver artistas da música fazendo esse símbolo, você vai ver o Tony Blair, você vai ver presidentes fazendo, você vai perceber e concluir comigo que a elite satanista que governa o curso da história, que esteve presente em todos os acontecimentos da história, todos eles fazem parte dessa elite cabalista sionista. O topo da elite Illuminati, da elite maçônica também do mundo, são sionistas cabalistas. Exatamente, não se assuste com o que eu estou te dizendo. Muitos vão dizer que esse gesto do judeu oculto, ou do criptojudeu, ou judeu marrano, eram aqueles judeus fugindo da perseguição na Europa, fugindo então desse período mais sombrio. Eles aceitavam a conversão a outra religião. Eles fingiam a iniciação ao cristianismo. E muitos judeus que vieram para o Brasil, portanto, muitos brasileiros têm descendência judaica, eles dizem que o judeu marrano fazia este sinal, deixava este sinal como uma comunicação para todos os demais judeus do mundo. Mas, na verdade, este é um símbolo da elite ocultista mundial. Assim como aquele do segundo véu, que eles colocam metade da mão na roupa, que você viu, inclusive, o Papa Francisco fazendo esse gesto, enquanto ele ainda era um bispo de Buenos Aires, né, pessoal? E eu mostrei para vocês no vídeo anterior, vou deixar esse vídeo para vocês resgatarem aqui. Repito a você, muitas pessoas fazem na inocência e não tem efeito sobre elas. Mas o imaginário coletivo, a população como um todo está sendo preparada para o príncipe das trevas, que os filmes mostram como o príncipe da luz, ou que a mitologia nórdica chamava de Thor, ou clamava como Thunder, no desenho Thundercat, que talvez na sua infância você assistiu. Entenda como a humanidade foi seduzida pelo enganador, entenda como a cultura foi capturada, entenda quando Paulo nos orienta a entendermos as armas do inimigo para não sermos enganados, é exatamente isso. A fim de que esse vídeo não fique pesado e a fim de te orientar e também te fortalecer espiritualmente, antes de concluir, eu queria orar por você agora, que talvez usou durante muito tempo esses símbolos, ou que talvez tem uma tatuagem com um desses símbolos. Ou talvez você que está preocupado porque tem um amigo, um parente, ou em casa tem esse símbolo. Eu aconselho você
a se desfazer totalmente desses símbolos, inclusive por orientação bíblica, a não fazer nenhuma representação, porque os símbolos são representações de deuses, que são demônios, ou são portais espirituais de conexão com entidades espirituais. Se desfaça dessas coisas. Você não precisa de nada disso. Você não precisa das posições de mudra, dos dedos de mudra. Você não precisa de nada disso. Você só precisa do Espírito Santo de Deus, que é a revelação do próprio Deus habitando em você. A fim de que você esteja em paz e que tenha sabedoria para agir a partir de agora, eu quero separar 30 segundos para orar com você. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que me assistiu e de repente ela ficou apreensiva porque ela percebeu que tem uma tatuagem, já usou esse símbolo, mas ela estava num período da ignorância. Mas agora ela tem o conhecimento e a minha oração é que diante do conhecimento que ela adquiriu, ela possa se libertar e de fato ser livre porque ela te conheceu, Senhor. Que ela possa renegar todos esses símbolos, todas essas representações de deuses que negam o teu nome, que ela possa rejeitar agora e te reconhecer como um único Senhor e suficiente Salvador, e saber que a tua presença basta para ela. Ela não precisa de nada disso. Eu abençoo cada vida, cada casa e cada família, que essa pessoa possa andar em paz. Eu oro assim, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. A gente continua esse vídeo mais para frente. Muito obrigado pela sua audiência. Vou pedir a você para me apoiar nas outras comunidades. Os links estão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.